Encontramos-nos no Centro Cívico, no antiquíssimo Centro Cívico, daquela que é uma das mais antigas, monumentais, históricas e belas cidades do norte de Portugal, Vila do Conde. Ao longo dos séculos, esta é uma cidade, um concelho, um território que se foi alicerçando na sua relação, desde logo com o interior, as suas férteis e verdejantes terras. Em grande parte, graças a esse outro meio estruturante, essa quase espinha dorsal do território, que é o Rio Ave. É de resto no estuário do Ave que se vai desenvolvendo nas suas margens o povoado de Vila do Conde. Mas um povoado que também, desde cedo, desde épocas muito antigas, teve uma relação privilegiada com o oceano, abrindo-se para o mundo, recebendo influências de todo o mundo, porque Vila do Conde é um porto para o mundo. É de facto relevante e antiquíssima esta história da relação de Vila do Conde com o oceano e não raras vezes feita de um enorme pioneirismo e de alguma forma isso pode ser evocado de uma forma simbólica aqui já no extremo sul do concelho, junto à antiga capela de Sampaio. Aqui encontramos os vestígios de um castro, um povoado da Idade do Ferro, de uma comunidade que aqui habitou no primeiro milénio antes de Cristo. Um povoado que seria abandonado com a chegada dos romanos pouco antes da mudança da era. Estamos, com efeito, perante os vestígios de um povoado de casas ainda muito singelas, com uma forma circular, construídas com pedra miúda, muitas vezes correndo seguramente nas suas paredes a madeira e com cobertura em colmo. Um povoado de gente que vivia nesta forte ligação ao mar, praticando a pesca, também muito provavelmente a produção de sal. E estamos aqui perante um povoado da Idade do Ferro verdadeiramente excepcional. É o castro mais litoral que se conhece na costa portuguesa. Aliás, mais litoral seria impossível, porque, em boa verdade, os vestígios do castro debruçam-se completamente sobre o mar. Mas esta história antiga de Vila do Conde possui um espaço privilegiado para ser evocado. O espaço da memória. É bem no centro de Vila do Conde, junto à estrada nacional que cruza o interior da cidade, que nós encontramos o Centro de Memória. E é, com efeito, um espaço privilegiado para evocar esta longa história deste território e das suas gentes, desde as épocas mais recuadas, com importantes vestígios aqui expostos ainda do Paleolítico, do Neolítico, do início das idades dos metais e, claro, da Idade do Ferro, nomeadamente com achados resultantes das escavações do Castro de Sampaio, em Labruge, onde ainda há pouco nos encontrávamos. E, reforçando esta forte ligação desse povoado ao oceano, aqui podemos ver antigos pesos de rede. Há outros castros citâneos dessa época no território de Vila do Conde, com destaque para o castro de Bagunte. Ao contrário do de Sampaio, este continuará a ser ocupado, mesmo depois do início da ocupação romana. E o domínio romano
vai também, uma vez mais, reforçar esta vocação portuária e marítima de Vila do Conde. Com efeito, uma civilização tão ligada ao mar, como foi a civilização romana, primeiro mar Mediterrâneo, mas depois também avançando para o Atlântico, não podia deixar de influenciar este território do que é hoje Vila do Conde. E se é verdade que num primeiro momento o domínio romano levou a alguma reorganização dos povos que aqui se encontravam, fazendo desaparecer, por exemplo, esse castro de Sampaio junto ao mar, também não deixa de ser verdade que uma série de achados arqueológicos no estuário do Ave, em dragagens ou outros trabalhos nas suas margens, revelam vestígios de uma ocupação, de uma exploração deste estuário desde há cerca de 2000 anos por parte dos romanos. Mas há outros vestígios significativos. Por exemplo, ao largo de Labruge, há muito poucos anos, foi recolhido uma parte, um cepo, de uma âncora de uma embarcação romana. Demonstrava não só que as embarcações romanas passavam aqui ao largo, mas tinham também com este litoral uma grande articulação. É também no litoral, no lugar de Caxinas, tão emblemático hoje de Vila do Conde, que nós encontramos ali, debruçado sobre o mar, importantes marcas da época romana. De um sítio, de uma vila onde viveram, mas também um lugar, uma necrópole onde colocaram os seus mortos. Não deixa de ser sintomático, neste prato de Caxinas, ter um grafite, uma inscrição gravada na superfície de um prato de um peixe. Após a queda do Império Romano, o período que segue, a Antiguidade Tardia e a Alta Idade Média, vai-se caracterizar por um período de grande instabilidade. Muitos dos contactos comerciais, também através do mar, que tinham caracterizado o período romano, vão se perder. Há mesmo um maior afastamento das comunidades em relação ao litoral, até porque do mar agora vêm também perigos, que nos são, de algum modo, evocados em alguns monumentos aqui de Vila do Conde. Por exemplo, na românica antiga igreja de Rio Mau, num dos capitéis, podemos ver a representação de um barco, uns tripulantes, que alguns investigadores têm associado aos vikings, aos normandos. Aliás, muito próximo do Castro de Sampaio, umas inscrições nos afloramentos rochosos vêm sendo identificadas como runas ou marcas de um alfabeto pré-germânico que eram utilizadas exatamente pelos vikings. Mas do mar vinham também as incursões dos mouros. E por isso teremos que esperar pela chegada, essencialmente, do ano 1000, pelo início da expansão da elite guerreira do norte da Península Cristã, aquilo que nós chamamos a Reconquista Cristã, para começarmos a assistir a uma maior pacificação, a uma maior segurança deste litoral, coincidindo também com o aparecimento do Condado Portugalense e depois do Reino de Portugal. E na Baixa Idade Média, de novo, o mar vai ter um enorme protagonismo neste território. De facto, o estuário do Rio Ave volta a ganhar um enorme protagonismo e até, não raras vezes, pioneirismo, a partir dessa mudança entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, grosso modo a partir do ano 1000. Mas prova disso, e mesmo antes do ano 1000, é a existência desta capela, a Capela Nossa Senhora da Guia. Muito provavelmente já existia no século X. As referências mais antigas são, no entanto, de meados do século XI.
E trata-se de um espaço sagrado que protegia claramente aqui a barra, a entrada das embarcações no estuário do Ave. Mas este sentido de proteção, segundo alguns investigadores e com base em documentação antiga, seria reforçada também desde épocas antigas pela existência aqui de um pequeno fortinho de São Julião, que de algum modo é o antecessor do grande forte São João Batista que aqui foi erguido, mesmo ao lado, no século XVII. Sintomaticamente, a confraria que está associada a esta capela, uma das mais antigas confrarias do nosso país, designa-se como Confraria de Nossa Senhora da Guia e de São Julião.